Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Six in Canada e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para alugar um imóvel aqui no Canadá. E o vídeo está completo, cheio de dicas para que você evite qualquer tipo de erro na hora de alugar seu imóvel. Então fica até o final do vídeo que a gente vai passar uma lista completa para você. Solta a vinheta! E o primeiro passo da sua busca pelo imóvel começa nas redes sociais. Você pode utilizar, por exemplo, Facebook Marketplace ou Rentals.ca, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um site muito utilizado para encontrar imóveis aqui no Canadá. Exatamente, e com ele você consegue buscar seu imóvel de acordo com a localização, não é? Isso, você pode selecionar vários parâmetros, como por exemplo, localização, valor de aluguel, tamanho da casa, número de quartos, número de banheiro, diversos outros parâmetros. E no Facebook também. Lá embaixo no Facebook tem sempre tem gente que coloca, né, porque é o proprietário do anúncio que vai colocar a localização ou não. Às vezes eles põem localização, que você já consegue ver no Google Maps, ou ele coloca diretamente já o endereço, né? Sim, e esses são os dois maiores, mas existem diversos outros sites que vocês também podem utilizar para encontrar o seu imóvel. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente vai estar colocando pequenos vídeos de algumas casas que a gente fez a visitação, e aí vocês podem estar dando uma olhada de como que é os imóveis aqui por dentro, né? Então, a partir do momento que você localiza a tua casa, o teu imóvel, seja pelo Facebook ou por outro site de imobiliários, no caso, você vai agendar a visita. Agendando a visita pelo Facebook é muito mais fácil porque às vezes você está entrando em contato diretamente com o proprietário. Então você consegue agendar uma visita, que às vezes pode ser uma visita que vai apenas você lá, né, conhecer o imóvel, ou pode ser um outro tipo de visita que é muito comum aqui no Canadá. Que é um open house que o proprietário agenda não só com você, mas com diversas outras famílias, no mesmo horário, fica todo mundo junto visitando a casa. E a gente passou por isso, acho que foi umas 2 ou 3 casas, né, que a gente foi visitar, que estava tendo dessa forma. Então, assim, de um lado é muito positivo, porque o processo para estar alugando, ele ocorre de forma mais rápida, porque todo mundo vai naquele dia, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. E de todos que foram naquele momento, o proprietário vai acabar escolhendo alguém, então você sabe quantas pessoas foram, dá para ter uma estimativa de quão concorrido está. E a forma negativa disso, que eu acho, é que é muita gente vendo ao mesmo tempo, então passa aqui despercebido alguns detalhes que você queria ter dado mais atenção e acaba não dando, né? Mas então é isso, gente. É muito simples para você agendar uma visita. No Facebook, diretamente lá no Messenger, né? Você já tem até os atalhos práticos do Facebook, né? Se está disponível, não está. E a conversa é muito rápida. E se for pela Rentals.ca, você consegue fazer ali a chamada de interesse, né? Que é colocar o seu telefone, teu nome e agendar a visita, que já vai ter automaticamente no próprio site o dia, a data, o horário, tudo certinho. E para vocês terem uma ideia do tamanho e dos preços das casas que a gente estava buscando, então, por exemplo, para nossa família a gente estava buscando casas de 3 ou mais quartos, ou townhouses de 3 ou mais quartos, então são imóveis grandes, na faixa de 1.700 a 1.900 dólares por mês. E com um basement, porque também a gente precisava de um espaço extra para gravar vídeo para vocês. Isso, a gente vai mostrar para vocês com mais detalhes. Então, além disso, é importante vocês compararem qual é o preço do imóvel de 3 quartos aqui na cidade de Winnipeg, por exemplo, ou uma cidade menor, como por exemplo Saskatoon ou Calgary, Edmonton, quando comparados com uma cidade muito grande como Toronto ou Vancouver. Qual seria o preço de uma casa desse tamanho em uma dessas cidades cujos aluguéis são tão caros como todo mundo já sabe? Eu já adianto que não é barato. Eu arrisco a dizer que uma casa do tamanho dessa ou uma casa de 3 ou mais quartos vai ser mais de 2 ou 3 mil dólares, mas sem dúvida nenhuma. Então você visitou a casa, gostou do imóvel e agora você vai falar, finalmente, ela é minha. É assim que funciona? Não é. Não, gente, não é assim. Existe um processo bem longo para você fazer a locação de um imóvel. Por isso que você deve se preparar para isso. Então, como que funciona? Eu vou lá, eu visito o imóvel, eu gostei. Qual que é o próximo passo? Quando você está lá na casa, o proprietário vai te entregar uma ficha que você vai ter que preencher, ou ele vai falar assim, não, eu mando no seu e-mail essa ficha e você preenche e me manda. E na maioria das vezes, você vai ter que escanear e mandar para ele por e-mail, ou mandar mesmo na conversa do Facebook de forma informal. Uma fotografia, por exemplo, se for uma ficha impressa, você preenche, tira a foto, envia lá para ele
E sucesso, você está na fila. Isso. Você está concorrendo a essa vaga. Exato. Mas então, o que tem exatamente que ser preenchido naquela ficha? Essa ficha a gente preencheu algumas, a gente participou do processo de várias casas e, no geral, as perguntas são bem parecidas e eu vou passar agora para vocês. Uma das perguntas mais importantes é: quantas pessoas vão morar nessa casa? Qual é a idade dessas pessoas que vão morar nessa casa? E se elas forem maiores de 18 anos, quais são os empregos dessas pessoas? Aí você vai ter que preencher, além de tudo isso, você vai dar uma referência do empregador, um telefone ou e-mail do seu empregador, porque eles vão com certeza ligar para o seu empregador para confirmar se o que você disse é verdade ou não é, se para confirmar se o seu salário que você disse que está recebendo desse emprego é verdade ou não é. Outra coisa importante é que se você tem um animal, um gato, um cachorro, qualquer pet que seja, na hora de você procurar um imóvel, vê se a casa ela é pet friendly. Isso, porque alguns proprietários não permitem que você traga pets para dentro do imóvel. Então você tem que já buscar uma casa que já seja pet friendly. E outra coisa, vão cobrar uma taxa acima do valor do aluguel. Então essa taxa sempre varia de 50 a 100 dólares, dependendo do imóvel. Exatamente. Outra coisa também muito importante, se você é fumante, tem casas que não aceitam fumantes. Exatamente. E eles já perguntam na própria ficha, você é fumante ou não é fumante? Então, se você for e você está procurando um imóvel, procure imóveis que aceitam, né, fumantes no caso. Isso. E além da referência do seu empregador que você vai passar, através desse formulário, você vai ter que fornecer também uma referência pessoal, ou seja, um amigo ou conhecido que mora aqui no Canadá, que vai atestar, olha, o Samir e a Carol são pessoas de boa índole, eu conheço eles de tal lugar. Então você vai ter que dar uma referência para que essa pessoa ligue para o seu amigo e confirme que você é uma boa pessoa. E eles realmente fazem essas ligações. E geralmente, no processo de seleção, o proprietário ele vai dizer se ele quer que você dá 1 ou 2 aluguéis adiantados, qual é o valor do depósito calção que você vai ter que fazer para segurar a integridade da casa até o momento em que você sair. Então, se você por acaso sair e deixar alguma coisa quebrada ou danificada, ele vai tirar desse seguro calção, e isso vai depender de proprietário para proprietário. No caso, se houver algum reparo, né? Porque Isso. se não houver, no futuro, quando você devolver o imóvel, ele devolve esse valor para você. Exatamente. Mas calma, se você não se enquadra em nada do que a gente falou aqui agora, se você ainda está no Brasil ou vai vir para o Canadá e não tem um emprego, não tem uma indicação de trabalho nem nada, existem outras formas de você alugar um imóvel. Não vai ser uma casa a princípio, bem que a gente também já conhece alguns brasileiros que conseguiram arrumar casas do Brasil, só que o que é mais fácil de conseguir aqui é o apartamento. Isso, então é muito comum ver imigrantes para cá, eles estão acostumados. Então, se você está chegando agora, o que eu recomendo para vocês? Aluguem um apartamento, mesmo que for de forma temporária, de 1, 3, 6 meses ou até mesmo um ano, porque existem várias empresas de apartamentos, como se fossem imobiliárias ou empresas que construíram um prédio e alugam todos os apartamentos desse prédio, e eles vão alugar para vocês com uma facilidade muito maior. Exato, gente, foi o que a gente fez, né? Uhum. O Samir veio primeiro, alugou, ficou na casa de amigos, depois ele acabou alugando um apartamento porque justamente não tinha um trabalho a princípio fixo, então foi comprovado valores de dinheiro, né? Calção e tudo mais, então é muito mais tranquilo você alugar um apartamento assim que você está chegando. E uma coisa muito legal disso é que muitos brasileiros que já fazem locação do apartamento aqui, eles acabam passando, né, para frente o contrato. Então meio que a quebra de contrato aqui ela é muito fácil, não é igual do Brasil que você tem que ficar um ano inteiro, senão você é multado, etc. Aqui existe a multa sim, só que se você for sair antes e conseguir alguém para entrar no seu lugar, você não paga multa nenhuma por Eles isso. chamam isso de sublocação. Então, por exemplo, se eu fiz um contrato de 1 ano, mas fiquei só 3 meses, eu teria, em teoria, que pagar 9 meses sem morar. Mas se eu sublocar esse imóvel para uma outra pessoa, essa pessoa paga por mim. Isso aqui é uma prática muito comum. Então, deixa a dica para vocês, entre em grupo de WhatsApp, entre em grupo de Facebook, procura lá a cidade que você for morar. Muitas vezes brasileiros colocam lá, eu estou precisando de um brasileiro para sublocar o meu imóvel. Você consegue com mais facilidade. Tenta fazer mais esse network, né? Não vem assim apurado, sem uma casa, sem nada, que é mais complicado. Tenta fazer isso ainda do Brasil, que eu acho que isso vale super a pena. Sim, entre nos grupos de Facebook e sempre vai ter alguém oferecendo uma sublocação que vai poupar para você uma burocracia muito grande no seu primeiro imóvel.
Então agora voltando para as casas. Você visitou, você gostou, você pegou a ficha, você preencheu a sua ficha, você tem tudo que é necessário e você aplicou para casa. Quer dizer que ela é sua ainda? Não, ainda não é sua. Diferentemente do Brasil, que é muito simples, você fez a aplicação, provavelmente a casa vai ser sua, aqui é um pouco diferente. Então, pessoal, agora a gente vai contar como que foi alugar a casa que a gente está aqui agora. A gente, então, vimos a casa pelo Facebook, gostamos da casa, agendamos a visita. Não era um open house, era uma visita particular mesmo. Viemos para cá, conhecemos os proprietários, conhecemos o imóvel, gostamos muito, porque um dia anterior eu tive um sonho que eu, até contei pro Samir, com uma cerejeira, é muito incrível. Eu sonhei com uma árvore de cerejeira e quando eu cheguei aqui, a gente chegou na frente da casa, a casa estava florida, uma árvore de cerejeira japonesa, a coisa mais linda. E depois a gente foi descobrir, que essa árvore, ela só dá as flores duas semanas do ano inteiro. Do ano inteiro. E foi justamente no momento que a gente estava visitando essa casa. É incrível, Como que Deus, ele trabalha nos detalhes. Sim. Então, e aí a gente conversou direto com os proprietários, não tinha mais ninguém vendo a casa, era só nós dois. Ele conversou comigo, falando que já tinha mostrado essa casa para outra pessoa, mas ele não gostou. Exato. Então, assim, a gente contou um pouco sobre a nossa vida, o que fazemos aqui, do que trabalhamos. Falamos que tinha um canal, ele se interessou muito porque a gente falou que ia fazer um estúdio aqui no fundo. Falamos que a gente tinha filhos, 4 crianças, se não ia ter problema. Eles não viram problema nenhum com isso, E, enfim, gente, a gente saiu daqui com um sentimento bom, que poderia dar certo. Só que a gente também passou por uma experiência ruim, porque a gente achava que era só aplicar e a casa era nossa. E a primeira casa que a gente viu, a gente se apaixonou muito. Era uma casa muito bonita, muito próxima ao nosso trabalho, que era o que a gente mais queria. Só que a gente aplicou e a gente ficou na fila de espera. Sim, a gente aplicou por uma imobiliária, então foram mais de 20 aplicações. A imobiliária mesmo me disse que recebeu mais de 20 aplicações desses formulários que eu acabei de falar para você. Mais de 20 famílias enviaram e eles foram selecionando. E no final ainda sobraram 3 famílias, a gente estava entre as 3 e foram as 3 melhores que a imobiliária selecionou e a voz final foi do proprietário e o proprietário escolheu uma outra família e isso deixou a gente um pouco frustrado no momento. Exatamente. Então, uma dica muito valiosa para vocês, quando vocês for ver imóveis, por mais que vocês se apaixonem muito por um, que foi o nosso caso, aplique para mais. Porque às vezes aquele imóvel que você mais quer não é o que vai rolar. Às vezes pode até acontecer. Sim. Só que para nós não aconteceu porque Deus tinha preparado algo muito melhor para nós. E depois, alguns dias depois a gente visitou essa casa, a gente teve esse sentimento de que seria essa e acabou dando certo. Gente. Então, assim, o Samir pegou o contato, do proprietário, então a gente tira dúvidas diretamente com ele, são uma família também muito boa, alugou pra gente, a gente fez o pagamento, foi um valor integral, Eu tive que dar um aluguel adiantado e 50% de um aluguel como calção de seguro da casa. Para reparos, Então deu tudo certo. Agora a gente conseguiu, E a gente fez a nossa mudança e a gente vai estar colocando o vídeo da mudança na próxima semana, então fique de olho. Isso. Mas só ressaltando para vocês, é muito importante quando vocês forem alugar um imóvel, vocês apliquem para várias casas, porque esse processo demora. A cada uma das nossas aplicações demorou mais de uma semana para o proprietário dar uma decisão, se seria nossa ou não. Então, se você ficar dependendo disso e o proprietário, no final das contas, não selecionar você acaba perdendo bastante tempo e para quem precisa em uma situação de emergência, é recomendado que vocês apliquem para 3, 4, 5 casas ao mesmo tempo. E a gente estava com pressa, Porque a gente deu aviso no apartamento que a gente ia sair, até determinada data. Então a gente tinha coisa de um mês para estar achando uma casa, gente. E mudar e fazer tudo. Então, assim, tenham mais preparo na hora de fazer a mudança. Se você está em transição de um apartamento para uma casa, ou se você vai fazer direto, Tenha, assim, ideia que o processo não é rápido como a gente acha que é. Às vezes ele demora, como o Samir falou, 15 dias, 20 dias, um mês. Então, é uma dica aí para vocês. Isso também vai depender de cidade para cidade. Essa é a situação aqui em Winnipeg. Pode ser que tenha cidades que isso seja muito mais concorrido. Eu já ouvi dizer que tem cidades maiores que a disputa por apartamentos ou casas é tão grande que o proprietário recebe centenas de aplicações. Então, para você ser selecionado entre centenas é muito mais difícil. Então, você tem que fazer muito mais aplicações do que você pode imaginar. Então, a dica é essa.
Outra coisa, né? Essa dica é infalível. Quando você for visitar seu apartamento ou tua casa, se você for presencialmente, né? Porque às vezes aqui é super comum o brasileiro tá no Brasil e pede para alguém aqui fazer a visita, né? Tirando isso. Mas se você vai pessoalmente fazer a visita, vá bem arrumado. Isso. Tem uma aparência, como se diz, uma aparência elegante, né? Mostra a presença. Porque assim, quem vai estar avaliando o teu processo, muitas vezes é o proprietário e às vezes... muitas não, né? Todas as vezes é o proprietário. Só que se você está indo para uma imobiliária ou qualquer coisa, a pessoa que está alugando para você, ela vai passar para o proprietário detalhes que às vezes a gente não percebe. Mas ele fala assim, olha, a família aparentava assim, né? Pessoas boas, ou a família não aparentava pessoas boas. E a decisão final é do proprietário. Então eles avaliam tudo, gente, de verdade. Parece até preconceito, né? Mas é real. Nós acabamos não passando por preconceito, mas a gente ouve falar que tem famílias que vêm tentar alugar uma casa e o proprietário acaba olhando com outros olhos, você já sente que não teve uma conexão com o proprietário. Isso é muito normal, então você passando uma boa impressão no seu primeiro encontro, na sua primeira visita, vai contar muitos pontos para você conseguir essa casa. Exato, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. E coloque aqui nos comentários para nós o que vocês acharam sobre essas burocracias para alugar um imóvel aqui no Canadá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.